a dor que faz você sofrer, e tudo que sonhou foi em vão. Muitas noites sem dormir, pensando em como resistir, tão longe de encontrar a solução. Amigo, eu sei de alguém que conhece o seu viver e sempre sofre junto com você. Amigo, eu sei de alguém que ouve a sua oração e sempre oferece o seu perdão. Não importa o que passou, ele vai tirar a dor. Esse alguém é Jesus. Ele pode oferecer perdão pra tudo esquecer. Você precisa apenas confiar. Seus olhos poderão se abrir e a paz de novo vai sentir, se ao teu lado Cristo caminhar. Amigo, eu sei de alguém que conhece o seu viver e sempre sofre junto com você. Amigo, eu sei de alguém que ouve a sua oração e sempre oferece o seu perdão. Não importa o que passou, ele vai tirar a dor. Esse alguém é Jesus. Eu jamais renegarei um amor tão grande assim, pois a morte numa rude cruz deu vida para mim. Amigo, eu sei de alguém que conhece o seu viver e sempre sofre junto com você. Amigo, eu sei de alguém que ouve a sua oração e sempre oferece o seu perdão. Não importa o que passou, ele vai tirar a dor. Esse alguém é Jesus. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês, viu? Obrigado aí pelo convite, Luciano, porque finalmente deu certo estar aqui com vocês. Eu sou grato a Deus por essa noite a gente estar aqui reunido. Então, desejo a paz de Cristo para todos vocês. Para todo mundo que está ouvindo a gente aí na vizinhança. Que eu acho muito legal, eu acho demais esse negócio aqui da gente fazer o culto na praça. Que coisa boa. Esse semestre que nós estamos agora no mês de março, eu fiz um mini evangelismo na praça, lá no Piranga, lá perto da sede do distrito. E eu gostei tanto, assim, foi um negócio tão legal. Toda noite estava cheio de gente ali e o pessoal da vizinhança ouvindo, que agora eu decidi que todo semestre eu vou fazer um desse na praça. Amém. E eu não quero que seja na igreja, eu quero que seja na praça. E eu gostei muito disso aí. Eu senti que realmente o Espírito estava conduzindo todas as séries de estudo ali. Então eu acho muito bom. Parabéns pela iniciativa de vocês aí. Outro dia eu já tinha vindo aqui
e já estava achando muito legal assim esse culto na praça. Que bom. Aquela que cantou ali, gente, eu apresentar a minha esposa, viu? A Sabatini, o nome dela. E esses dois meninos, vocês viram, um estava comigo no braço e o outro está no carro ali, é o Samuel. E aí quase nunca ela consegue vir comigo para a igreja à noite, por causa dos meninos. 7 horas da noite, 7h30 estão dormindo. E aí, mas de vez em quando eu tenho que levar ela, né? E aí hoje eu quis trazer ela, mas os meninos já dormiram logo no começo. E aí agora ela vai ter que ir para cuidar deles lá. Bom, gente, vamos, eu quero abrir a Bíblia com vocês aqui. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Eu esperar vocês encontrarem aí, para nós estudarmos aqui junto um pedacinho desse capítulo da Bíblia. O livro de Jó, para mim, é um dos livros mais impressionantes da Bíblia. Eu gosto muito. Não sei se é porque eu gosto de história, mas quando tem uma história eu gosto de ouvir, eu paro para ouvir. Eu gosto de ler livros que contam história. E Deus parece que sabe que nós seres humanos gostamos de história, né? E ele escreveu um livro cheio de histórias. Como é que Deus ensina as coisas pra gente? Através das histórias. Olha, quando Jesus Cristo queria ensinar uma coisa, ele contava uma história. E nós chamamos essas histórias de parábolas. Deus é especialista em contar histórias. E histórias com um fundo, né? Com um princípio embutido para que a gente possa entender e aplicar na nossa vida. E a história de Jó, gente, essa história aqui é incrível. A história desse homem aqui é incrível. E eu quero com vocês aqui estudar um pouquinho essa história. E o mais legal que eu acho assim da história bíblica, e principalmente da história de Jó, é que nós podemos aprender com a história de Jó sobre Deus. É interessante isso, que você estuda a história de Jó e você aprende mais sobre Deus. E essa é a melhor coisa que um ser humano pode fazer na vida: aprender sobre Deus. É ou não é? Já tem um verso bíblico que diz assim: nisso se glorie o homem, se tiver que se gloriar, em conhecer a Deus. A glória do homem é conhecer a Deus. Então, quando eu leio uma história bíblica, eu tento entender assim um pouco mais sobre a personalidade de Deus, sobre quem é Deus. Essa pessoa tão envolvida com a nossa história, tão preocupado com a nossa vida, mesmo sendo tão grande, tão poderoso. Eu quero que vocês, junto comigo, na história de Jó, aprendamos um pouquinho mais sobre Deus. Então, antes da gente ler, antes da gente fazer uma oração, eu quero pedir até permissão para vocês para falar sobre esse assunto. Porque assim, é um assunto difícil de falar. E eu diria assim que eu não sou a pessoa assim que tenha mais conteúdo para falar sobre esse assunto. Talvez alguém aqui que já tenha passado por momentos difíceis na vida, que tenha mais experiência, poderia dizer algo mais sobre isso. Mas me permitam falar. Eu não vou falar como alguém que sabe tudo sobre o assunto, mas como alguém que está tentando aprender. E eu quero junto com vocês aprender. Então eu peço licença para falar sobre isso, porque é um assunto difícil. Mas eu quero junto com vocês estudar esse assunto aqui. Tá bom? Eu quero que você aguce seus ouvidos, pega a sua Bíblia aí e confira versículo por versículo do que nós vamos aprender com essa história aqui. Vamos lá? Nós vamos ler a partir do versículo 13. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Encontraram? Quem encontrou diz eu. Pronto. Então, todo mundo encontrou. Vamos fazer uma oração para a gente ler? Pai querido, nosso Deus, Senhor, nós queremos nesse momento abrir a Tua Santa Palavra. Aliás, ela está aqui na nossa mão, Senhor João. E, por favor, fala conosco. Tudo que nós queremos agora nesse momento, Pai, é ouvir a Tua voz, é saber a Tua vontade, é aprender mais sobre a Tua pessoa. Então, por favor, nos ensina, fala conosco. Queremos que o nosso coração agora esteja aberto. Abrimos ele para o Senhor. E a nossa mente também, para que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa razão, e nos faça agir na Tua direção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim: sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas, ou seja, os filhos e as filhas de Jó, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Respire fundo, porque esse texto aqui é ofegante, é um texto bem dramático. Vamos continuar.
Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e os mataram. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Gente, que história dramática, né? Você já leu esse texto aqui assim com muita atenção? É de arrepiar. É triste. É doloroso. Vamos imaginar a cena. Jó estava sentado, um homem muito rico, um dos homens mais ricos que existiam naquela época, e também era temente a Deus. A Bíblia diz que não tinha um homem igual a Jó, assim, íntegro, um homem assim que obedecia a Deus. Sabe aquele homem exemplar? Era Jó. Tinha 10 filhos. Naquela época o pessoal tinha muitos filhos. Hoje a gente tem pouquinhos filhos, mas se eu pudesse eu tinha uns 10 também. Estou falando a verdade, né? Porque realmente o mundo não dá condições para a gente viver como viveu naquela época. Mas é uma alegria das maiores que um ser humano pode ter na vida, é um filho. Bom, mas Jó tinha 10 filhos. E ele estava lá, imagina assim, ele está sentado na porta da casa dele, um dia comum, normal, o vento soprava nas árvores, o sol raiava, e de repente chega uma pessoa cansada, ofegante, talvez com as roupas rasgadas, e diga: Jó, eu tenho uma notícia para você. E Jó: calma filho, pode dizer a notícia. Imagina a cena. É o seguinte, Jó, eu estava lá e de repente vieram os sabeus e mataram os camelos, mataram os jumentos, mataram tudo, queimaram a plantação, mataram os teus servos que você tinha, porque Jó tinha muitos empregados, Jó tinha muitas posses, muitos animais. E Jó: só escapei eu, nada mais sobrou, queimou tudo, levaram tudo, você não tem mais nada daquela fazenda. Eu não sei qual foi a reação de Jó nesse momento, mas diz a Bíblia que chegou depois outra pessoa e trouxe outra notícia para Jó. Jó, talvez ele tivesse ofegante também. Jó, tem outra notícia: você perdeu todo o seu gado, todas as suas ovelhas. Veio um fogo do céu e queimou tudo, e morreram os seus servos. E agora, Jó, você tem um prejuízo tremendo que só eu escapei. Imagine agora a situação: um homem rico, de uma hora para outra fica pobre. Imagine você, conseguiu conquistar ali suas coisinhas, você comprou um carro com muito suor, uma casinha, e você está ali feliz, tranquilo. Você tem o seu emprego, talvez a sua fábricazinha, ou então o seu comércio, e de uma hora para outra você perde tudo. Fica liso, sem nada. Foi o que aconteceu com Jó. Imagine que situação difícil. Bom, e aí depois que esse homem traz essa notícia para Jó, o que é que acontece? Vem outro. Quando esse ainda estava falando, chegou o outro. E agora, como se não pudesse piorar as coisas, esse homem trouxe a pior notícia: Jó, os teus filhos estavam fazendo uma festa na casa do irmão mais velho, e aí de repente veio um vento e derrubou a casa, e todos os seus filhos morreram e os servos, e só eu escapei. Então nesse momento eu acho que Jó estava pensando assim: não tem como piorar, perdi tudo. Mas exatamente nesse momento chega um e diz assim: Jó, você perdeu 10 filhos de uma vez só, todos morreram. Gente, a Bíblia é um livro que não esconde as coisas, sabe? Eu gosto da Bíblia por causa disso. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia, ela fala. A Bíblia, ela mostra. A Bíblia não fala só das coisas boas do ser humano, fala das coisas ruins também. A Bíblia não fala somente dos temas mais agradáveis, mas fala também dos temas mais delicados. Olha esse aqui. O que dizer sobre isso? Normalmente a primeira pergunta é: onde está Deus? Por que Deus ficou calado aqui? Por que Deus permitiu que uma coisa dessa acontecesse? Logo com quem? Logo com quem? Com um dos servos mais fiéis dele. Alguém pode perguntar assim: eu estou falando essas coisas aqui porque nós temos que pensar sobre isso. Nós queremos conhecer Deus, então vamos pensar sobre isso. A pergunta que muitos fazem, talvez você já tenha se perguntado isso algum dia, é a seguinte:
Por que Deus não colocou a mão ali para impedir aquele vento? Por que Deus não permitiu que Jó perdesse, que não perdesse tudo isso? Só uma historinha para vocês, talvez vocês podem ler isso depois. O começo do capítulo 1 fala sobre uma entrevista que Satanás teve com Deus. Satanás chegou lá para Deus e disse assim: olha, Jó só te serve porque ele tem tudo. Se você, Deus, tirasse de Jó tudo que ele tem, então ele não ia te servir. E aí Deus disse para Satanás: não, Satanás, você que não conhece Jó, mas eu conheço. Se você tirar tudo de Jó, ele ainda vai continuar me servindo. E agora prepare-se. Eu quero que você lê de novo a Bíblia aí. Paramos aí no versículo 19. Agora vamos ler o versículo 20, que para mim é um dos maiores louvores da Bíblia. Para mim é um dos maiores louvores da Bíblia. Não sei se você gosta de cantar, mas tem alguns aqui que devem cantar, né? Eu gosto de ouvir, não gosto de cantar que eu não sei. Eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir Sabatini cantando. Bom, mas esse aqui para mim é o maior louvor da Bíblia. Porque esse louvor é cheio de significado, gente. Não foi o louvor de uma pessoa que falou da boca para fora. Mas olha o louvor de Jó. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê? E adorou. Olha que incrível, ele louvou. Que incrível, depois de receber as piores notícias da vida, o que é que Jó faz? Jó, ele se prostra no chão e diz assim: louvado seja Deus. E o versículo 21 diz que Jó falou assim: e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não me diga que alguém pode cantar um louvor mais bonito do que esse aqui. Eu não sei nem se é possível. Bom, mas o assunto que eu quero falar com vocês é o seguinte. Vamos falar sobre esse assunto complicado: sofrimento. Onde está Deus quando vem um sofrimento? Jó perdeu 10 filhos. Outro dia eu estava visitando uma família, um jovem casal, seus 35 anos de idade. Tinham 3 filhos. E um dos filhos tinha morrido aos 8 anos de idade, com uma doença grave, rara. Então ele tinha acabado de morrer, eu estava lá indo para a casa deles no 3º dia depois que o filho tinha morrido. E quando eu entrei na casa, eu já vinha me preparando, porque é uma cena difícil. E quando eu entrei na casa, então estava o pai encostado assim na parede, a mãe sentada no sofá, e aquele silêncio, alguns visitantes, e a mãe estava com um quadro, com uma foto do filho abraçado nos braços assim, e ela não conseguia nem olhar para ninguém. Ela parece que não estava conseguindo manter uma conversa com ninguém, e ela só dizia assim com a cabeça baixa: é muita dor, é muita dor. E eu sentei do lado dela e ela continuava dizendo: é muita dor, é muita dor. Era a única coisa que eu sabia, que eu conseguia ouvir da boca dela. E o pai não sabia dizer também muita coisa, baixava a cabeça e ficava: e eu, o que é que eu digo agora? O pastor veio aqui falar alguma coisa de Deus pra gente. O quê? Bom, é uma situação difícil. O sofrimento, por que ele acontece no nosso mundo? Aliás, o sobrenome do planeta Terra podia ser assim: Terra Sofrimento. Porque esse mundo é repleto de sofrimento e de dor. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que a gente sofre tanto? Por que Deus permite isso? Eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho sobre isso agora de uma perspectiva diferente. Quero que vocês sejam agora francos junto comigo aqui. Não vamos nos apressar a chegar logo a uma conclusão sobre esse assunto. Vamos tentar entender melhor, com bem cuidado. Eu gosto de perguntas. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para a gente tentar entender isso aqui. Primeira pergunta. Como seria um mundo sem dor? Dor é ruim, não é? Você já deve ter sentido dor de dente, não já? Dor de dente é bom? Uma vez eu senti uma dor de dente, eu estava no IAN, no internato, e longe dos pais, sem dinheiro no bolso, e aí acordei de madrugada com uma dor de dente horrível. Parecia que eu ia ficar doido da cabeça, de tanta dor. E eu tinha um alambrado assim lá, e eu botava a cabeça assim, e tinha hora que dava vontade de bater a cabeça de tanta dor que eu sentia. Aí chega uma hora que o dente está tão assim inflamado, que você toma remédio e não dá jeito. Eu tomei comprimido, tudo quanto é jeito, e não passava dor. E de madrugada, quem é que ia arrumar dentista?
E eu fiquei aquela madrugada, aquela noite toda com aquele dente doendo. E eu não sabia o que falar. Eu acho que as minhas orações naquele dia foram meio revoltadas assim. Senhor, por que você não passa dor para que eu já sei que o dente está ruim? Mas a dor não é bom. E tem uma dor pior que todas, que é a dor emocional, é ou não é? Se você já perdeu alguém, você sabe disso. É uma dor ruim. Bom, mas pastor, seria bom se o mundo fosse sem dor, não seria? O que é que você acha? Já pensou se um dia amanhã você acordasse sem sentir dor, sem sofrer? Seria bom ou ruim? De repente você acorda de manhã e você não sente dor de costas, você não sente aquela dor na coluna que você tem, você não sente aquela dor de cabeça que incomoda todo dia, você não sente dor nenhuma. E aí? Seria bom ou ruim? Bom, não é? Tem certeza? Ixi, agora... Bom, eu não tenho como saber. Aqui alguém não sente dor aqui? Não sente dor? E se cortar o dedo? Aí sente, né? Não, tem algumas pessoas que nunca sentiram dor de cabeça. Meu pai, por exemplo, não sente dor de cabeça, né? E eu, bem mais novo que meu pai, já sinto dor de cabeça. Eu fico preocupado com isso, oh meu Deus. Mas bom, eu estou falando assim de dor. De se alguém pegar você aqui e beliscar. Alguém não sente dor aqui assim? Bom, então a gente não tem como saber como seria um mundo sem dor, porque aqui todo mundo sente dor. Se for fraco, não dá pra... Tem que ser um beliscão forte. Fraquinho não dá. Bom, eu estava outro dia mexendo na internet, curioso sobre esse assunto. Eu inclusive encontrei alguns livros muito interessantes. Tem um livro de Philip Yancey, eu quero recomendar para vocês. O título do livro é assim: Onde está Deus quando a dor chega? Ele fala sobre isso. E eu descobri uma história de uma pessoa muito interessante. Você conseguiu a foto aí? Luciano, bota aí a foto para mim, por favor. Pronto, qualquer foto dessa daí, dessa garota aí. Pode ser essa aí. Olha para essa garota aqui. Vocês estão vendo a imagem dela aí? O nome dessa garota aqui é Gabe. Em português seria Gabi, né? Talvez Gabriela, não sei. Mas a gente conhece ela como Gabe. Gabi Gingras. Gabi Gingras, ela nasceu em um dia normal, como todos os outros. Um casal feliz, teve a sua primeira filha e agora estavam sorridentes porque a sua primeira filha nasceu. Bom, tudo andava normal. E quando o filho nasce, aí nos primeiros dias ali a gente tem que correr para dar as vacinas, né? Então vai lá dar a vacina e tal. E aí os pais de Gabi começaram a dar as primeiras vacinas. E um desses dias, quando eles foram dar a vacina de Gabi estava dormindo. Que dó, né? Dar vacina na criança, uma criança dormindo. E aí eles foram e levaram o Gabi para dar a vacina. Gabi estava dormindo. Quando o médico deu a injeção, ela continuou dormindo. E agora os pais acharam estranho, mas não disseram nada e seguiram, ficaram meio assim, sem saber o que estava acontecendo. E daqui a pouco o médico chega para eles e diz assim: olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A filha de vocês tem uma deficiência no organismo muito rara. A Gabi, ela não sente dor. Qual foi a primeira reação dos pais? Nossa, que legal, sua filha não sente dor. Mas o semblante do médico era um semblante triste. Aí o médico olhou para eles e disse assim: olha, vocês não podem ficar tão felizes, porque não é uma boa notícia. Essa deficiência de Gabi é uma deficiência muito rara, mas não é boa. Como assim não é bom? Eles ficaram perguntando: mas ela não vai sentir dor, e dor é tão ruim, como é que... Nossa filha vai ser agraciada com isso? Mas eles não sabiam o que estava por vir. Gabi começou a crescer. E a educação, a vida de Gabi era diferente das outras. Por quê? Porque Gabi não podia viver normalmente como as outras crianças. Só para vocês terem uma noção, as coisas começaram a complicar mesmo quando os dentes de Gabi começaram a nascer. Por quê? Porque a criança, quando está nascendo os dentes, o dente fica coçando, né? Já perceberam como é? A gengiva fica coçando e a criança fica tentando rasgar as coisas. Isso você tem que dar alguma coisinha para ela morder. E um dia os pais chegaram em casa e colocaram Gabi no sofá, lá na sala, e saíram de perto. E quando eles voltaram, já os primeiros dentes de Gabi tinham nascido. Gabi estava toda melada de sangue, porque ela estava cortando o próprio braço com o dente assim, ó. Por quê? Porque ela não sentia dor. Então não tinha nada dizendo para ela parar de morder o braço. Ela simplesmente mordia o braço. E as coisas mas não podem piorar. Claro que podem piorar. E essa não foi a pior parte. Outro dia eles eram evangélicos. Eles são evangélicos, né? Porque Gabi é uma adolescente hoje. Eles estavam na igreja. E aí Gabi, ela começou a dar
Eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas eu chamo lá em Senhor do Bonfim de calundu, birra. Né, birra. Ela começou a fazer birra porque queria alguma coisa e a mãe não estava dando. E aí de repente o pai só ouviu aquele barulho, pá! E o pai já correu desesperado para ver o que era. Quando viu era Gabi. Gabi, quando ela fazia birra, ela fazia diferente das outras crianças. Ela começava a bater a cabeça nas coisas. Ela batia a cabeça na parede, ela batia a cabeça no chão, se jogava, porque ela sabia que quando ela fazia isso, os pais dela ficavam preocupados, mas ela não sentia nada. E o pior de tudo foi que um dia os pais chegaram em casa e Gabi estava com o dedinho assim coçando os olhos. Foi dramático esse momento, a mãe conta. Porque eles pensaram, se o olho dela coçar muito, ou se ela sentir algum incômodo, ela vai arrancar o olho. E Gabi tinha que andar 24 horas com um óculos. Tá vendo aquele óculos ali? Depois que ela cresceu, ela tirou. Mas quando ela era mais nova, ali ó, ela tinha que usar aquele óculos ali. Porque senão ela arrancava os olhos. E o pior não era isso. O óculos era mais porque... Você sabia que você pisca o olho assim muito? Por que você pisca o olho muito assim? É para lubrificar o seu olho. Olha que interessante. E você tem nervos aqui muito sensíveis nos seus olhos. Quando o vento bate, você tem vontade de fechar assim. É meio que um reflexo. Se você não lubrifica o seu olho, ele fica ressecado. E ele vai criando feridas e você fica cego. Então Gabi, por não sentir essas dores que fazia fechar os olhos, ela ficava com o olho o tempo todo aberto. E aí entrava poeira e aí ela começou a ficar cega. E os outros problemas eu não vou nem contar para vocês. Depois vocês podem assistir um filme, um documentário sobre Gabi. Mas eu quero fazer a pergunta de novo agora. Um mundo sem dor, bom ou ruim? Mas espera aí, pastor, agora você está conversando um negócio muito estranho, hein? Outra pergunta agora. A gente vai entender, viu? Calma, eu estou dando um nó na mente de você. Vamos chegar lá. Pastor, mas quem criou a dor? Foi Deus ou foi Satanás? Vamos voltar para o Jardim do Éden. Imagine agora o Jardim do Éden. Deus cria Adão e Eva perfeitos. Coloca lá no Jardim do Éden. Claro, eles não sentiam dor. Eles eram perfeitos. Viviam tranquilos no Jardim do Éden. Tudo estava bem. Mas um dia o que foi que aconteceu? Deus botou Adão e Eva lá sob suas leis, sob suas regras. E um dia eles desobedeceram. Não foi assim? Deus disse assim, olha filhos, não comam daquela árvore. Esse é um teste de liberdade que eu faço com vocês. Vocês são livres, mas vocês não podem comer daquela árvore ali. Aí agora Adão e Eva vai lá e faz o quê? Come da árvore e o pecado entra. As leis mudaram nesse momento. Agora Adão e Eva escolheram não se submeter às leis de Deus. Eles decidem se submeter às próprias leis. Em outras palavras, Senhor, nós não dependemos de Ti. Foi isso que eles fizeram. Nós agora dependemos de nós mesmos. Deixa com a gente, nós vamos viver aqui agora. E Deus agora, por respeitar a liberdade do ser humano, por criar o ser humano livre, respeita. E diz, tudo bem filhos, só que tem uma coisa, já que vocês querem viver sozinhos, independentes de mim, vocês precisam de novas regras para viver. Olha o amor de Deus, é por isso que eu gosto da história de Jó, porque aqui mostra um Deus que ama. E agora Deus poderia muito bem dizer assim para Adão e Eva, vai para lá, eu não quero saber de vocês mais, agora vocês querem viver sozinhos, então tá bom, vivam sozinhos e acabem com a vida de vocês. Mas Deus, você acha que Deus disse assim para Adão e Eva, olha, vocês agora pecaram e por isso vocês vão morrer? E Deus olhou para Adão e Eva e disse assim, filhos, vocês vão ter que morrer agora, porque vocês escolheram viver com a sua própria vida, do seu próprio jeito. Então eu vou ter que criar novas regras para proteger vocês. As leis físicas, por exemplo, passaram a ser mais estritas agora. Se você tropeçar, você cai. Se você pular, você vai ser retirado ao chão de novo. E outra, Deus teve que colocar nos nossos nervos agora a sensibilidade para nos proteger. Como assim, pastor? É isso mesmo. Imagine que você não sentisse dor. E você está trabalhando lá na roça e você está capinando e de repente você pisa em um prego. O que é que iria acontecer se você não sentisse dor? Você pegaria o prego, nem ia olhar para o pé. Ia tirar um pouco do sangue assim e continuar capinando. Se o prego tivesse enferrujado, você ia pegar um tétano. E agora o seu pé ia começar a inchar, ia ficar feio e você tinha que arrancar o pé. Por quê? Porque nós seres humanos somos teimosos. A gente quer fazer as coisas do jeito errado. Tem uma doença chamada, hoje a gente conhece como hanseníase, antigamente era lepra. A hanseníase o que é? Os médicos por muito tempo não sabiam o que era hanseníase. Mas descobriram há pouco tempo que a hanseníase nada mais é que uma doença que afeta o sistema nervoso. E a pessoa começa a perder a sensibilidade nas extremidades.
então a pessoa não sente mais dor. Então, por ela não sentir mais dor, o que acontece? Por que criam feridas no leproso, na pessoa que tem hanseníase? Por que cria feridas? Porque é simples. Se ela não sente mais dor nos dedos, ela vai abrir uma porta de casa, coisa simples, né? Abrir a porta. Só que quando ela abre a porta está dura, ela começa a forçar, ela força e a dor não diz para ela que está errado, e ela continua, então cria uma ferida e vira uma úlcera. A pessoa que tem a hanseníase, ela começa a ficar cega, o seu rosto começa a ficar ferido. Por quê? Porque ela não tem sensibilidade, então ela vai de todo jeito, bate as coisas no rosto, ela nem liga. Os pés dela começam a ficar todos cheios de feridas, porque ela caminha sobre as coisas, caminha descalça, nem gosta de usar sapato. E agora o pé vai ficando ferido. A dor foi colocada em nosso corpo por Deus para nos proteger, para nos avisar que tem alguma coisa errada. É como se fosse um alto-falante dizendo assim: está errado, as coisas não estão andando no caminho certo, você precisa ter cuidado. Veja como Deus ama seus filhos. Mas espera aí, pastor, você está falando que Deus nos ama, que Ele colocou dor em nosso organismo? Sim, porque se nós não tivéssemos dor, como seria a nossa vida? Seria um pesadelo. O que o ser humano faria se não sentisse dor? Agora vamos voltar um pouquinho para a história de Jó. E aí você pode olhar para a história de Jó e dizer assim: por que Deus não estava ali naquele momento? Por que Deus não fez nada? Essa é uma coisa sobre o caráter de Deus que eu quero que vocês entendam aqui. E eu quero que nós entendamos juntos aqui. Quando o ser humano sofre, quando o ser humano sente dor, não é que Deus o abandonou. Muito pelo contrário. Deus está lá o tempo todo ao lado dele. Será que você já passou algum momento na sua vida assim de sofrimento, de dor? Será que já passou num momento assim que você diz assim: Deus, por que eu estou sentindo isso? Eu já conheci algumas pessoas assim que sentiam tanta dor. E a dor pior que eu acho é a dor emocional, a dor de perder alguém. Existe uma dor, uma angústia agora que existe no nosso século abundantemente. Eu conversava outro dia com uma garota, uma jovem, e ela dizia assim: pastor, eu quero tirar a minha vida. Eu digo: por que você quer tirar a sua vida? Porque não é que eu quero me matar, simplesmente vou me matar, é porque tem uma dor tão grande aqui dentro, uma angústia tão grande que eu sinto o tempo todo e não para e não sai, e para me livrar dessa dor eu faço qualquer coisa. E eu tentava convencer ela que a solução para o sofrimento dela não era tirar a própria vida. Claro que é difícil você explicar isso para alguém, é difícil eu explicar para vocês aqui agora que Deus foi quem criou o nosso sistema nervoso e colocou a dor para nos proteger, mas é isso de fato. Quando eu olho para a Bíblia, o Deus da Bíblia é um Deus que no meio do sofrimento Ele vai e nos conduz e diz assim: filho, no sofrimento eu estou contigo. Presta atenção numa coisa: a maioria das pessoas que têm um coração duro, que demoraram para entregar a vida a Cristo, fizeram isso, se entregaram a Cristo passando pelo sofrimento. No momento da dor, foi que elas pararam assim e disseram assim: Senhor, realmente eu preciso de Ti. Tem um escritor que eu gosto muito chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis diz assim: quando a gente lê a Bíblia, Deus está sussurrando no nosso ouvido. Quando a gente ouve um sermão, Deus está falando com a gente baixinho. Mas quando nós estamos sofrendo, sentindo dor, Deus está gritando nos nossos ouvidos. A dor é o alto-falante de Deus. O sofrimento é o alto-falante de Deus para dizer assim para você: ó, filho, eu estou aqui do teu lado, eu não te abandonei. O caminho está errado. Esse mundo não presta, é um mundo de sofrimento, mas eu estou contigo. E para provar isso, Ele mandou o seu Filho. E lá na cruz, Jesus Cristo sofreu mais do que qualquer outro ser humano poderia suportar em dor, em angústia, em abandono. E pendurado na cruz, então Jesus Cristo ora por mim e por você e diz assim: Pai, eu peço que o Senhor os perdoe. Os perdoe, Pai, por favor, salva-os. Então veja, Deus sabe o que é isso, porque Ele foi pendurado na cruz. Ele sabe o teu sofrimento. Sabe sim. Foi Ele quem criou o teu corpo com todos os detalhes, com cada nervo. Eu quero que você olhe a partir de hoje o sofrimento de outra perspectiva. Chega desse mundo viciado em anestésicos. Agora nós precisamos olhar para o sofrimento e dizer assim: Senhor, o que nós queremos é que no meio do sofrimento o Senhor nos ensine uma lição. Se você estiver sofrendo, então vai, agarra o sofrimento e diz: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso?
Foi isso que Jó fez. Jó conseguiu enxergar o que ninguém enxergava. Ele conseguiu ver além. Isso é fé. Fé não é barganhar com Deus e ficar dizendo assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, então me dá. Não, fé é fazer assim: Senhor, eu não estou enxergando, eu não estou vendo direito, as coisas estão escuras, eu estou sofrendo, eu sinto dor, mas faça-se a tua vontade na minha vida. E agora Deus vai guiando o seu filho que pede para fazer a vontade, e ele leva para o melhor lugar. Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu sou novo, então graças a Deus talvez não tenha sofrido como alguns de vocês sofreram aqui. Mas um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando os meus pais se separaram. Eu tinha 16 anos. Eu lembro como hoje, um dia que eu estava sentado na minha cama, no meu quarto, e minha mãe sentou do meu lado. E minha mãe disse assim: Rafael, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Eu disse: tá bom, você quer ir comigo ou você vai ficar? E para onde? Não, aqui a gente vai morar em outro lugar. Eu disse: meu pai? Não, ele não vai. Aí eu já entendi, né? Eu disse: tá bom, eu vou ficar com meu pai. Foi difícil ver meu pai sentando assim na mesa para comer. A gente ia comer em restaurante, e ele sentava e eu comia, e ele ficava só olhando. Emagrecendo. Foi doloroso. E nessa época eu saí para poder fazer comportagem, para ir estudar, para fazer teologia, que era meu sonho. Já tinha perdido ali a minha família, os meus pais, estavam uma confusão, vocês nem imaginam. Aí fui comportar, lembro como hoje, lá em Pojuca. Eu tinha que conseguir o dinheiro para poder pagar a matrícula na faculdade, mas como eu não tinha dinheiro, eu comecei a trabalhar, a correr atrás, e era muito difícil, eu não conseguia vender direito. Eu lembro que no finalzinho, assim, faltando uma semana para acabar as férias, eu precisava ter pelo menos 6 mil reais para poder ir para o colégio. Meu sonho era fazer teologia, tinha passado no vestibular. Se eu não fosse, pronto. Aí eu tinha que voltar para casa, ia ser aquela confusão, eu estava desesperado. Aí na última semana eu fui para Pojuca. Cheguei lá e orei a Deus: Senhor, eu preciso muito vender esses livros para realizar o meu sonho. Não me deixe agora, Senhor. Eu lembro como hoje as orações. Eu tenho uma Bíblia que eu escrevo minhas orações. Eu escrevia mais antes, né? E de vez em quando eu pego aquelas orações daquela época, dizendo assim: Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso estudar. Tem sido difícil para mim. E eu orei, e eu comportei, mas não deu certo. Eu lembro que chegou na quinta-feira, e eu ia embora no sábado. Quando chegou na quinta-feira, eu não tinha vendido ainda quase nada. E na Pojuca tem uma praçazinha assim, que é tipo uma rodoviária também. Eu peguei a mochila com os livros, e coloquei a mochila assim no lado, sentei num banquinho desses assim, e baixei a cabeça e comecei a chorar. Eu não sou muito chorão não. Naquele dia foi difícil demais. Sabe quando você pensa assim: Deus me abandonou? Aliás, a gente começa a pensar assim: Deus não está nem aí pra gente. E eu comecei a pensar essas coisas, e talvez pela fé que eu ainda tinha no coração, eu brigava com Deus e dizia assim: Senhor, por que isso? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que essas coisas agora? O meu principal sonho, a minha esperança, e agora eu não vou poder mais porque eu não tenho dinheiro. E o Senhor é o dono do ouro e da prata. E ali chorando, eu lembro que Deus falou comigo. Não assim como eu estou falando com vocês, mas Ele fez de uma forma especial. Eu gosto muito. Deus sabe o nosso jeito, né? E Ele falou, naquela praça tinha umas caixinhas de som assim, sabe? Que passava uma rádio evangélica. E na hora estava passando uma rádio, de repente eu ouvi uma música. Eu não estava ouvindo nada, mas eu ouvi aquela música. E essa música eu lembro até hoje. Talvez você até conheça a música. A música diz assim, que eu não sei cantar, mas eu vou só dizer: quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. E o coro da música diz assim: o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Que linda aquela música mesmo. E quando eu terminei de ouvir aquela música, foi como se Deus tivesse dito assim pra mim: Rafael, levanta, rapaz, eu não desisti de você, eu sei o que é isso. Sabe quando você sabe que Deus sentou ali do teu lado e eu disse assim pra você: levanta, e Deus disse pra mim: levanta, e eu levantei, enxuguei as lágrimas e saí caminhando assim. Deus não te abandona no meio do teu sofrimento.
Esse é o Deus que eu conheço, é um Deus que está com os seus filhos em todos os momentos. Essa é a grande verdade bíblica, um Deus que ama, um Deus que está com os filhos mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Filho, eu estou aqui contigo, diz o Senhor. Então hoje, se você estiver sofrendo, eu não sei qual é o teu sofrimento, mas eu conheço um Deus que te ama, um Deus que está do teu lado, um Deus que quer te ajudar a superar e talvez usar o sofrimento que você está passando para poder te mostrar alguma coisa. A oração que eu quero fazer com hoje, eu gosto de orações, eu lembro da minha história, as orações que eu fiz que mudaram a minha vida. E eu me permitam ensinar uma oração para vocês hoje, com aquela ousadia que eu pedi no começo, né? Aquela permissão. Eu quero ensinar essa oração para vocês. Eu aprendi essa oração com o pastor Fernando Iglesias. A oração é a seguinte, vai ser o meu apelo hoje, vai ser essa oração. A oração é assim: Senhor, é só corajosos que podem fazer essa oração, viu? A oração é assim: Senhor, ensina-me a enxergar os teus planos invisíveis. Eu não quero que o Senhor faça os meus planos, mas eu quero que o Senhor me mostre quais são os teus planos. Tá difícil de enxergar? Ora, Ele vai te mostrar. E naquele dia, eu lembro como hoje, só para encerrar a história, eu levantei da praça e saí caminhando, né? E aí, quando eu estava no meio do caminho assim, encontrei um rapazinho. Ele disse assim: "E aí, Rafael?" Eu digo: "Opa, tô aqui, como é que tá?" Eu digo: "Rapaz, não tá bom não consegui vender nada." Ele disse assim: "Então vamos ali comigo." Tá bom, onde é que você vai me levar? Vou levar você ali nos conhecidos. E era o final da tarde assim já, e a gente começou a rodar lá em Pojuca, e a gente rodou, a gente foi parar naquele dia quase 1h da manhã. E eu cheguei na igreja onde eu estava hospedado e não tinha quase nenhum livro mais nas caixas. Tinha vendido tudo. Consegui o dinheiro, paguei a faculdade apertado ali, mas paguei. E hoje eu estou aqui contando a história para vocês. Fiz teologia e formei. Então veja, Deus tem 1001 maneiras de fazer as coisas. Ele sabe o melhor para você. Essa é o que eu quero dizer para você essa noite. Vamos tentar fazer pelo menos um pouquinho como Jó fez. Adorar a Deus nesse momento. Jó recebeu tudo em dobro. Tudo em dobro. Mas poderia não ter recebido. Uma coisa é certa: no céu ele iria receber. No céu ele ia receber. Então por que a gente está preocupado com esse mundo? Vamos fazer essa oração. Você é corajoso para fazer essa oração comigo? Porque veja, se você pedir para Deus mostrar os planos dele para você, pode ser que ele mostre. E se não for bem os teus planos? Tem coragem para seguir os dele? Tem coragem? Senhor, ensina-me a enxergar os teus planos invisíveis. A gente vai ter louvor agora? Então eu vou convidar vocês para a gente orar. Mas assim, ó, só fique em pé se você realmente quer fazer essa oração. É perigoso ouvir um apelo e aceitar um apelo? É perigoso. Só aceite se você tiver convicto. Você quer orar comigo assim? Vamos orar. Tem alguns amigos que estão ao redor aí. Ore, você pode orar comigo onde você está aí. Quero orar por vocês também. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque nessa noite a gente leu um pouco da história de Jó, da história de Gabi. Histórias onde o Senhor tocou a tua mão e nos ensina que mesmo na dor o Senhor está conosco. Que os teus planos são maiores, são melhores do que os nossos. E nossa visão é limitada. Por isso nós queremos nessa noite louvar o teu nome. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor está aí ouvindo a nossa oração. E o nosso pedido essa noite, eu faço junto com os meus irmãos e amigos aqui, é o seguinte: Senhor, Pai, ajuda-nos, ensina-nos a enxergar os teus planos, a seguir os teus caminhos. Mostra-nos os teus planos invisíveis. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi